Quando eu morava na Espanha, eu fiz amizade com uma menina mexicana, que morava lá na Espanha também, e aí ela estava fazendo faculdade lá, ela falou, quando eu terminar eu volto para o México, e aí ela me disse, quando você quiser ir, você tem a minha casa aberta, né, as portas abertas e tal. Então a gente ficou conversando, eu planejei, e aí quando eu já estava com passagem comprada, com tudo certo para ir para casa dela, aconteceu uma coisa que eu digo que novela mexicana, eu acho que os escritores, os autores têm de onde tirar as histórias. Porque aconteceu uma coisa que todo mundo que escuta fala, gente, mexicano é assim mesmo. Eu comecei a mandar e-mail faltando poucos dias, poucas semanas para eu ir para lá, para confirmar com a minha amiga o horário que eu chegava, que ela ia me pegar, tudo, e ela não respondia. E ela não respondia. E eu fui ficando preocupada, estava chegando perto a viagem, até que faltando acho que uma semana e meia para eu ir, ela me responde, contando uma novela mexicana da vida real, que ela tinha ido para a Europa de novo, a fazer uma coisa lá, e sofreu um acidente de carro junto com o noivo, e o noivo estava em coma, uma história assim, e ela tinha se machucado muito, só que ela não tinha ficado internada. E me escrevendo, dizendo que não era para me preocupar, que infelizmente pela situação dela, ela não ia poder voltar a tempo para o México, mas que a família dela, os pais, as primas iam me buscar, me receber, me levar para passear, e eu fiquei super constrangida, né? Falei, eu não vou desse jeito, eu ia porque eu conhecia a menina, agora ela tá lá toda machucada, o namorado tá em coma, e na Espanha, eles estavam na Espanha, e eu vou pro México ficar usando a família dela de guia turística, né? Mas ao mesmo tempo eu falei, eu não vou desistir. Então eu fui atrás de procurar hotel, tudo, agradeci, e no fim da novela mexicana o namorado dela acordou, pediu ela em casamento e morreu em seguida. Uma coisa assim bem trágica, e é real isso. Então, por isso que eu falo, as histórias mexicanas eu acho que eles têm muito de onde tirar, porque essas coisas acontecem na vida real. E aí acabou que eu fui e fiquei num hotel mesmo, assim, com bastante medo, porque eu nunca tinha ido pra lá, ia sozinha, e na cidade do México, ok, eu moro em São Paulo, mas dá um certo receio, assim, né? Você não conhecer ninguém numa cidade imensa, ficar no hotel, a princípio eu ia estar com essa amiga, né? Aí acontece que eu tenho uma outra amiga, essa eu conheci pela internet, que mora no norte do México, na cidade de Monterrey, e essa menina que eu conhecia pela internet, quando a viagem era uma semana na cidade do México e uma semana em Monterrey, com ela, com essa minha amiga de anos da internet. Ela falou pra mim, Isabel, eu tenho vários conhecidos que não moram na cidade do México, mas moram nos arredores. Então eu vou te passar o contato deles, porque se algum deles puder um dia te encontrar, te ajudar, você tem contato de gente por lá. E me passou vários contatos. Acabei que eu fui falando com esse pessoal pela internet tudo, e quando eu fui para a cidade do México, todos eles foram me encontrar, passearam comigo, eu acabei fazendo novas amizades, assim. Fui para Monterrey também, né? E nessa primeira vez eu fui nas pirâmides de Teotihuacan, que são próximas, uma hora assim da cidade do México. Eu fui... Eu fiquei mais pela cidade do México mesmo, arredores, né? Fui para Puebla, que é uma cidadezinha umas 2 horas, que também tem pirâmides bem bonitas. E depois fui para Monterrey, no norte, que é uma cidade muito bonita. As novelas têm algumas locações, às vezes, em Monterrey também. E aí conheci essa minha amiga que morava lá e tudo. E aí isso foi em 2008. Aí eu voltei, em 2010 eles começaram a gravar, a Televisa começou a gravar Soy Tu Dueña, e foi uma novela assim, pra mim, foi muito especial, porque no elenco tinham 3 atores assim que eu sou apaixonada, que é a Lucero, desde Chispita, desde que eu era criança, a Gabriela Spanik, que fez A Usurpadora, que nos anos 90 foi a novela que estourou e que eu era super fã também, e o Fernando Colunga, que fez novela com a Thalia, que é o galã, né, o grande galã das novelas mexicanas. E eles estavam gravando e chegou meu mês de férias na escola, que é julho, e eu falei, meu Deus, é a oportunidade da minha vida. Eles estão gravando a novela e eu estou de férias. Porque normalmente quando às vezes tem show dos artistas que eu gosto, mas setembro, outubro, não tem como ir pro México assim e faltar na escola tão facilmente, né? Aí eu tenho uma amiga venezuelana que é jornalista, e ela foi um pouco antes, acho que eu fui em julho, acho que em maio ou junho, não sei, ela foi para o México a trabalho, pela revista que ela trabalha na Venezuela, e ela é fã da Lucero também, como eu, a gente se conheceu por isso, e ela foi entrevistar o elenco da novela Soy Tu Dueña.
Aí me passou pela cabeça, eu falei, opa, é a minha oportunidade. Eu escrevi uma carta e mandei para ela imprimiu e levou, eu pedi para ela dar nas mãos da Gabriela Spanik. E foi, ela deu a carta na mão da Gabriela e na hora a minha amiga que chama Elvira, da Venezuela, me ligou. Ela falou, Isabel, a Gabriela tá aqui com a sua carta na mão e falou que você, por ela, você pode arrumar as malas, porque eu tinha escrito na carta que eu gostaria muito de voltar, mas que é uma viagem cara, não é um lugar aqui do lado, e que para ter todo esse gasto com uma nova viagem 2 anos depois, eu teria que ter certeza que eu poderia pelo menos conhecê-la, né? No caso a Gabriela, né? Ela falou que por ela estava tudo certo, que eu podia preparar a viagem, que eu estava convidada para ir assistir uma gravação da novela, convidada dela, né? Aí, nossa, na hora que ela me ligou falando isso, eu pulei de alegria, né? Eu falei, nossa, primeira vez foi o máximo, eu conheci os lugares maravilhosos, mas agora vai ser para aquilo que eu sempre sonhei, né? Que eu imagino, uma gravação de novela mexicana, né? Soy Tudo Bem, que tem todos os artistas que eu gosto, os atores, né? E lá fui eu, preparei toda a viagem e tal, e fui em julho de 2010, 2 anos depois. Aí eu cheguei, dessa vez eu fui para a cidade do México, eu fui para Acapulco, que também era uma vontade muito grande de conhecer, por conta do Chaves, que não é novela, é seriado, mas que todo fã de novela mexicana gosta também, né? Assiste, Acapulco é o episódio clássico que eles vão pra praia, então eu tinha muita vontade de conhecer. Fui no hotel, onde eles gravaram as cenas do Chaves, rodei naquela porta giratória que o Chaves roda, como todo brasileiro que vai lá, o pessoal do hotel falou isso, nossa, só brasileiro que vem aqui roda nessa porta, os mexicanos não fazem isso, eles já sabem, né, mas foi muito interessante, muito bacana. E aí nessa segunda viagem, então, entre um passeio e outro, eu fiquei em contato com uma pessoa que na época era assistente da Gabriela Spanik, e ela falava comigo por telefone e tal. Eu lembro que assim que eu cheguei, ela falou assim pra mim, o dia que a gente tinha combinado, dia X, de ver a gravação, acabaram de cancelar, porque gravação de novela, acho que tudo, né, como em televisão é assim também, marca, mas aí acontece alguma coisa, muda. Aí ela falou, acabaram de cancelar, nesse dia que você ia assistir, ela não vai mais gravar. Aí ela pediu para te perguntar se você quer desistir da gravação da novela e só combinar com ela um jantar, ir numa pizzaria, alguma coisa, aí você conversa com ela, você fica só com ela, ou se você quer mudar para outro dia. Eu falei, não, eu quero mudar. Falei, eu quero conhecê-la, mas não é só isso. Eu quero ver a gravação da novela, eu quero ver todo esse ambiente, né? Aí ela falou, tudo bem, então vamos remarcar. E nisso os dias foram passando, e aí ela remarcou. E o dia que a gente ia na gravação, ela falou, só que esse dia a gravação vai ser externa, não vai ser na Televisa mesmo. Em 2008, quando eu fui, eu cheguei aí na Televisa, não para ver nenhum programa, eu tinha uma amiga que estudava, a Televisa tem um centro de educação artística que forma atores, uma amiga brasileira que mora lá e que estava estudando nesse centro. E ela, a convite dela, ela conversou com o professor dela, eles me autorizaram, é difícil entrar lá na Televisa sem ser para assistir programa, né? Eu consegui ver os bastidores das coisas, também a gente estava um dia tomando um café na cafeteria, chegou um menino lá conversando com a gente, ela é meu amigo, não sei o que, aí quando ele vai embora, ela sabe quem era esse moço? Eu falei, quem? Aí o sobrinho da Thalia, isso daqui também. Eu falei, meu Deus do céu, não conhecia a Thalia, mas conheci o sobrinho, né? Coisas desse tipo na Televisa. Aí esse dia da gravação, ela falou, vai ser gravação externa em 2010, não vai ser na Televisa. Eu falei, tudo bem. Ela, mas então você vai ter que pegar um ônibus e ir para a cidade tal, no estado tal. Eu falei, tudo bem, eu vou, né? Aí ela mandou a gente ir cedo, porque a gravação ia começar às 11 da manhã. E ela ia a assistente da Gabriela Spanik ia nos buscar com um motorista na rodoviária. A gente chegou lá, acho que umas 9h30, 10, chegamos antes, assim, né? Aí no que a gente desce do ônibus, ela estava esperando a gente, ela fala, então, acabou de acontecer outra mudança. A gente, ai meu Deus, isso tá difícil, né? Ela falou, então, ela ia gravar às 11 da manhã, mas por X razão, ela vai gravar à noite, acho que provavelmente umas 7, 8 da noite. Aí a gente ficou meio preocupada, porque a gente estava hospedada na cidade do México. A cidade, eu não lembro bem, mas eu acho que era umas 2 horas de lá, né? Aí eu falei, ixi, mas se a gravação vai começar às 8 da noite, até acabar, até a gente voltar, vai ter ônibus ainda, né? Ela falou, não, com isso não se preocupa, se não tiver, a gente fica lá fazendo hora, nem que vocês venham de manhã cedo. Eu, ai meu Deus, fazer hora de madrugada.
Fiquei só imaginando, a gente tá bom, estamos aqui, vamos embarcar nessa, né? Aí eu falei, e o que que a gente faz até a hora da gravação, né? Ela, não, a gente vai pro hotel, que o elenco tá hospedado, aí eu vou ficar no quarto com ela e o quarto que eu estava vocês ficam, descansem, pode sair pra almoçar, toda noite a gente janta com ela e vai pra gravação. Aí eu, meu Deus, que máximo. Aí fomos, ficamos no hotel, tudo. E aí, quando chegou um pouco antes, ela interfonou no quarto, ó, vamos se arrumando aí e tal, que daqui 1 hora a gente vai descer pra jantar com ela. Eu tava com uma amiga. A primeira vez eu fui sozinha, a segunda eu fui com uma amiga. A gente super nervosa já, e quando bate no quarto, o assistente dela, estão prontas, aí a gente desce, né? Aí quando eu desço lá no restaurante do hotel e vejo a Gabriela sentada, eu falei, ai, não acredito, porque ela foi realmente assim, eu sou super fã da Thalia, mas até hoje não a conheço. A Lucero eu conheci nessa oportunidade, mas ainda não tinha visto. Então a Gabriela foi a primeira mesmo, de todas que eu sempre fui fã assim que eu conheci. Aí ela ficava insistindo pra gente pedir uma sopa. Ai, a sopa daqui é muito boa, pede de entrada, não sei o quê. E a gente, não, porque a gente tava sem graça, né? Só um prato tá bom. Não, então eu vou fazer assim. Ela disse, eu peço e tomo e dou pra vocês provarem. Se vocês gostarem, vocês pedem. A gente, tá bom, né? Aí quando chega, ela pega a colher e vem pra gente assim, de aviãozinho, né? Eu falei, eu não acredito nisso, ela é muito do povo, assim, sabe? Muito gente boa. Aí conversamos tal, e fomos pra gravação. Era um dia de muita chuva, muito frio. Aí a gente no carro, o motorista dirigindo, ela no banco da frente, eu, a minha amiga e a assistente dela no banco de trás. Em algum momento com a chuva, minha amiga me cutuca e lembra, fala assim, você lembra da cena da usurpadora, que ela tá com a enfermeira no carro e as duas começam a se pegar e bate e sofre um acidente? Aí ela solta uma frase lá, que a minha amiga, né, que a enfermeira falava, ou que a Paula Bratti falava, e a Gabriela escuta e olha pra trás e repete, com a voz da Paula Bratti, a gente não acredita. Eram coisas assim que hoje em dia, acho que todo mundo com o avanço do celular, tudo estaria filmando, a gente naquela época mal tinha celular, era máquina, a gente não filmou nada, tirou muito poucas fotos perto do que hoje em dia as pessoas fazem, mas não tira da nossa lembrança, da nossa memória, né? E aí fomos, chegamos lá, o pessoal foi pro camarim, eu cheguei no camarim, ela me deu o roteiro na mão, ela falou, você me ajuda a passar o texto? Eu faço a Ivana, que é a minha personagem, e você faz a Valentina, que era a personagem da Lucero. Aí eu assim, tá, eu te ajudo. Aí peguei o texto, fiquei passando com ela, umas coisas assim, surreais mesmo, maravilhosas e inesquecíveis. E aí quando eu vi que ela pediu pra passar a cena com a Valentina, né, continuava esperando, eu saí do camarim e fui falar com a assistente dela. Eu falei, ela vai gravar com a Lucero? Aí a assistente dela, vai, a cena dela é com a Lucero. E a gente tá só esperando a Lucero chegar, porque ela gravou o dia inteiro, foi dar uma descansada. Quando ela voltar, a gente termina as gravações. Eu, não acredito, vou realizar o sonho duplo da minha vida, né?